você sabe a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? Todo mundo já ouviu falar que o diabetes mellitus pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. Mas qual é a diferença entre eles? Tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, há hiperglicemia persistente, mas a causa dessa hiperglicemia é diferente entre eles. A insulina é o hormônio que auxilia a entrada de glicose nas células, e a hiperglicemia acontece por falha no metabolismo da insulina. A glicose não é absorvida corretamente, ocasionando os altos níveis de glicose no sangue. No diabetes tipo 1, o organismo não produz insulina suficiente. Isso pode ocorrer por duas condições principais. A primeira delas ocorre porque há uma resposta imune mediada por células, onde as células T do sistema imune atacam as células beta do pâncreas, produtoras de insulina, caracterizando o diabetes tipo 1 autoimune. Em alguns tipos de diabetes tipo 1, não se consegue estabelecer a etiologia, caracterizando o diabetes idiopático, ou seja, a destruição das células beta pancreáticas, porém não apresentam evidência de autoimunidade, por isso tem causa desconhecida. O diabetes idiopático é menos comum entre os pacientes com diabetes tipo 1. Em ambos os casos, perder células beta significa ter menos insulina, o que leva ao aumento da glicose na corrente sanguínea, pois a glicose não consegue entrar nas células por não ter insulina para sinalização. O tipo 1 de diabetes concentra cerca de 5 a 10% do total de pessoas com diabetes. Aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos também. Geralmente, até 90% das células beta do pâncreas podem ser destruídas antes dos sintomas aparecerem. Alguns sintomas clínicos de diabetes tipo 1 descontrolado incluem aumento da fome, conhecido como polifagia, aumento da sede, conhecido como polidipsia, aumento da frequência urinária, conhecido como poliúria, e excreção de glicose na urina, a glicosúria. Esse tipo de diabetes é tratado com insulina, planejamento alimentar e exercícios físicos para ajudar a controlar o nível de glicose no sangue. Já no diabetes tipo 2, pode até ocorrer produção de insulina, mas o organismo não responde ao hormônio adequadamente. Como isso ocorre, não está 100% esclarecido. O que se sabe é que o pâncreas produz insulina, mas as células não respondem ao seu estímulo e não direcionam os transportadores GLUT4 para as membranas para a absorção de glicose. Neste caso, as células possuem resistência à insulina. Alguns fatores de risco para a resistência à insulina são a obesidade, o sedentarismo e a hipertensão. Fatores genéticos também desempenham um importante papel. Como no diabetes tipo 2 as células não respondem a níveis normais de insulina, o pâncreas passa a produzir mais insulina, na tentativa de absorver a glicose da corrente sanguínea. Mas essa compensação não se sustenta. As células beta do pâncreas ficam exaustas, tornam-se disfuncionais e acabam morrendo. O diabetes tipo 2 corresponde a cerca de 90 a 95% das pessoas com diabetes. Ele se manifesta mais frequentemente em adultos, mas crianças também podem apresentar. Dependendo da gravidade, ele pode ser controlado com atividade física e planejamento alimentar. Em outros casos, exige o uso de medicamentos orais ou também o uso de insulina para controlar a glicose. Agora que você já sabe as diferenças entre diabetes tipo 1 e tipo 2, compartilhe esse vídeo com os amigos. Vamos juntos aprender mais sobre diabetes.